Início de semana. Dia de podcast Literacia Financeira com Cláudio Rama. Coloque os seus fones de ouvido, aumente o som, que agora é hora de aprender. Bom dia a todos! Bem-vindos ao nosso podcast semanal sobre literacia financeira. Nos últimos episódios temos vindo a falar sobre orçamentos, sobre fazer uma análise financeira mais honesta para com todos, de forma a que possam construir esse mesmo orçamento financeiro. E hoje vou dar mais algumas dicas de como podem melhorar o vosso orçamento. Vamos falar sobre maneiras fáceis de aumentar os rendimentos e reduzir as despesas. 2 pontos cruciais naquilo que é a elaboração do orçamento. Portanto, é importante falar sobre isto, sobre estratégias práticas para melhorar a situação financeira, focando em 2 áreas fundamentais. Como eu disse há pouco, aumentar os rendimentos e reduzir as despesas. Em tempos de incerteza económica, adotar medidas simples pode fazer uma grande diferença no seu orçamento e permite-lhe alcançar os seus objetivos com mais segurança. Vamos descobrir, de forma clara e acessível, como pode dar pequenos passos que, somados, podem transformar a sua vida financeira. Isto é um ponto importante. Muitas pessoas, quando não têm dinheiro, encontram-se normalmente naquilo que nós chamamos de um marasmo e não conseguem sair desse marasmo porque não sabem como analisar bem aquilo que é o orçamento, ver aquilo que é as suas despesas e perceber como é que podem sair daquele marasmo. E, portanto, todos estes podcasts têm o sentido de ajudar as pessoas a perceber, a entender, a mentalmente ficarem mais elucidadas de como podem alterar os seus hábitos, porque muitas vezes são hábitos que estão por detrás de todas estas preocupações e que fazem com que estas preocupações aconteçam. E, portanto, hoje é isso que vamos falar. Vamos falar de hábitos, vamos falar de maneiras fáceis de aumentar os rendimentos e reduzir despesas. Portanto, isto são hábitos que nós temos que ter para fazer acontecer, para fazer aumentar aquilo que é o nosso orçamento. E, portanto, vamos começar por... Quando nós temos dificuldades, não é, em que o nosso orçamento das receitas não chega para as despesas, isto é sinal de que, se nós queremos viver melhor, temos que aumentar os nossos rendimentos. Portanto, se as despesas são maiores que as receitas, temos que aumentar os rendimentos. E, portanto, como é que nós podemos aumentar esses rendimentos? Vamos dar aqui 3, 4 pontos importantes. Primeiro, eu posso arranjar um outro trabalho freelancer de acordo com aquilo que são as minhas competências, portanto, profissionais, para trabalhos a tempo parcial ou projetos, como eu disse há pouco, freelancer, é importante. Portanto, trabalhar em plataformas online como o Upwork ou ser um freelancer qualquer sobre outra área pode ser um bom ponto de partida. Posso também arranjar ou fazer um tipo de trabalho como vendas online. Se tem um hobby ou faz produtos artesanais, explore mercados online como o Etsy, o LX, ou o Facebook, Marketplace. Portanto, há várias formas. Estas são só algumas. São só algumas dicas para que possa, lá está, perceber que se calhar existem algumas formas de poder melhorar os seus rendimentos. Investir na formação pessoal. A formação contínua permite adquirir novas competências e, consequentemente, melhorar a sua empregabilidade, seja através de cursos online gratuitos ou workshops presenciais. Investir em si mesmo pode abrir portas para promoções ou novas oportunidades de emprego. É importante nós fazermos formação. A maior parte das pessoas não tem isto como prioritário, mas isto é importante. Quanto mais conhecimento eu tiver, vai-me dar mais competências, vai-me dar mais capacidade para eu fazer outro tipo de coisas. Portanto, é importante nós estarmos constantemente em formação. Depois, outras coisas que acontecem muitas vezes e que nós nem temos noção e que acontecem à nossa volta são oportunidades locais.
Fique atento às oportunidades na sua região, como trabalhos temporários ou projetos comunitários. Muitas vezes as empresas locais precisam de mão de obra extra e oferecem condições que se ajustam às suas necessidades. Isto é importante. E muitas pessoas, muitas vezes, não olham para isto e alguns até têm vergonha. A pessoa não deve ter vergonha de nada. São coisas da vida que acontece a qualquer um. E, portanto, nós só temos é que ser honestos connosco próprios e tentar melhorar aquilo que nós queremos de forma a atingir o objetivo que nós propusemos. E depois também existem aqui as atividades digitais que hoje estão muito na moda. Portanto, se tem interesse em redes sociais, criação de conteúdos, monitorizar o seu blog, canal de YouTube ou perfil no Instagram, embora seja um caminho que requer consistência, a internet requer muita consistência, sistemática, diária, pode ser também uma fonte adicional de rendimento a médio prazo. Portanto, explorar trabalhos extra, investir em formação, aproveitar oportunidades locais que muitas vezes estão à nossa volta e nós nem nos apercebemos delas, como dedicar-nos a atividades digitais, tem aqui 4 pontos importantes que podem ser o fator decisivo para melhorar e aumentar os vossos rendimentos mensais. Portanto, cada uma destas estratégias não requer grandes investimentos iniciais e pode ser integrada na sua rotina, ajudando a aumentar os seus rendimentos sem comprometer o equilíbrio da sua vida pessoal. Depois, vamos falar na outra parte, que é como é que podemos reduzir as nossas despesas. E aqui, nós já temos vindo a falar nos últimos podcasts, que é elabore e siga um orçamento. Portanto, a base da boa gestão financeira é saber exatamente onde o seu dinheiro vai. Faça uma lista de todas as suas receitas e despesas, utilize os métodos, como já falei aqui também, do 50-30-20, para caracterizar os gastos e identificar áreas de redução. Depois, segundo, renegocie contratos e serviços. Todos os contratos que nós fazemos, sejam os de crédito, sejam os de serviços, seja do que for, não são estanques. Nós podemos renegociá-los. Ok? Da eletricidade, do gás, tudo isso podem ser contratos renegociáveis. Portanto, nós devemos mensalmente olhar para isso e perceber se existe mais barato ou não no mercado. Se existe, nós vamos querer ter. E, portanto, renegocie todos os contratos de serviços. Porque muitas vezes as poupanças são significativas. Não hesite em contactar os fornecedores para pedir condições melhores ou descontos. Não tenha problemas com isso. Essa é uma forma, muitas vezes, de ganhar dinheiro ao fim do mês. Depois outro é, terceiro, corte gastos supérfluos. É importante, como eu disse, nós termos alguns gastos com os quais nós também nos devemos sentir bem, jantar fora, tomar um café, fazer uma viagem, ok, mas isso não deve ser recorrente. Portanto, nós temos de ter atenção a isso. Portanto, pergunte se certas despesas, como jantares fora ou subscrições que não utiliza, podem ser reduzidas ou eliminadas. Pequenos cortes no cotidiano podem resultar numa poupança considerável ao fim do mês. E se tem dificuldade em analisar o seu orçamento, e este é um ponto que eu já falei, é importante que nós tenhamos o orçamento escrito. E pode ser em folha de cálculo, pode ser em aplicações. É importante ele estar à nossa mercê, de forma a que nós olhemos para ele todos os dias e consigamos analisá-lo e perceber o que é que estamos a gastar e o que é que estamos a receber. Monitorizar o orçamento é fundamental para aquilo que é o nosso objetivo financeiro. Por isso é importante nós termos essa aplicação, essa folha de Excel, seja o que for, cada um escolha a sua com o qual gosto mais de trabalhar. Mas gosto mais de dizer ainda que estas 4 dicas, estas 4 maneiras fáceis de reduzir as despesas, como elaborar um orçamento, renunciar a contrato de serviços, corte de gastos supérfluos, a gestão desse mesmo orçamento em aplicações, de forma a poder ter esse contacto diário com o seu orçamento e perceber, não significa privar-se de tudo. É importante que nós
eu quero dizer isto sempre porque é importante, é um ponto muito importante. Nós também devemos ter alguns pontos de lazer. Portanto, não corte tudo. Mas sim gerir esses mesmos recursos de forma mais consciente e direcionar o dinheiro poupado para objetivos que realmente importam, como a criação de um fundo de emergência ou investimento em formação. Muitas pessoas em Portugal não têm este fundo de emergência, que muitas vezes é fundamental para, num caso de uma doença, no caso de um acidente em que se estragou o carro e precisa de dinheiro para arranjar o carro. Muitas pessoas não têm dinheiro para isso. Vivem o dia a dia só. E isto não é bom para a situação familiar. Portanto, pense em criar um fundo de emergência. E para isso, ajuste bem o seu orçamento. Seja honesto com o seu orçamento. Em resumo, para terminar, aumentar os rendimentos e reduzir as despesas são estratégias complementares para melhorar a sua saúde financeira. Com pequenas ações diárias, como disse aqui hoje, e se as fizer com certeza vai ver resultados, e controlar, portanto, os gastos, pode criar um orçamento mais equilibrado e preparar um futuro mais estável. Lembre-se de que a chave para o sucesso financeiro está no controle consciente do seu dinheiro e na consciência dos seus hábitos. Se gostou deste podcast, faça gosto, partilhe nas redes sociais e continue-nos a acompanhar. Para a semana trazemos mais dicas sobre literacia financeira. Conto convosco e até para a semana. Este foi o podcast de Literacia Financeira com Cláudio Rama. Todas as segundas para ajudá-lo a reeducar as suas finanças. Com o apoio da DS Aveiro Vera Cruz, este podcast encontra-se disponível em várias plataformas digitais.